Pessoal, então, vamos lá. A gente vai falar sobre o interface, né? Eu vou continuar aqui naquele projeto nosso. Olha só, como interface é uma palavra reservada, eu vou chamar o pacote de projeto interfaces. Interface é uma palavra reservada do Java, então se eu usar ela aqui como nome de pacote ou como nome de variável, vai dar erro, tá? Então, vou colocar lá, ó, projeto interfaces. Beleza. Esse projeto interfaces, a gente vai fazer lá a primeira, que é a da conta do banco, né? Então, eu vou criar aqui os pacotes, né? Eu vou criar um pacote interfaces com S no final, para ficar diferente da palavra reservada, tá? Vou criar lá os pacotes do nosso modelo MVC, Model. Model ou Model? Model, saiu um S sem querer. Então, veja bem, a interface, ela faz a realização, né, as classes que implementam a interface estão fazendo a realização dessa interface. Então, que eu vou fazer? Eu vou precisar só de um cliente, né? Eu vou criar um cliente para ele, para eu abrir conta para ele, para encerrar a conta dele, enfim. E vou criar a interface. Então, eu só vou precisar do cliente antes. Então, eu vou criar uma classe de modelo de cliente, tá? Então, lá no model, eu vou criar novo classe Java, vou chamar lá de cliente. Eu só vou, como essa classe está no model, né? Eu só vou colocar um nome no cliente, tá? Não vou pegar os dados dele, não. Então tá lá, ó. Opa. Interfaces. Obviamente, depois a gente vai fazer a estrutura de tratamento de erros. Tá? Opa. Tá, já temos o cliente. Eu vou criar a interface. Bem, como é que eu vou fazer essa interface? Vou lá no pacote interfaces, botão direito, novo. Esse pacote model, botão direito, novo, pacote Java. Oi? Botão direito no pacote, novo, pacote Java. Sim. Dentro do model tem essa classe cliente. Só. Isso.
É o MVC mais o interfaces. MVC é o Model Viewer Controller. negócio que eu tô trabalhando. Vamos lá? Então, no interfaces eu vou clicar com o botão direito, novo. Aqui, deixa eu ver, ó lá, interface Java. Beleza? E aí eu vou dar o nome dessa interface. Veja bem, não dá errado, mas se você fizer diferente, mas por padrão, as pessoas colocam o nome da interface de i alguma coisa. Então, como a gente vai fazer uma interface de conta, o nome é i conta. Da Apple? Não, é porque o i é de interface mesmo. Tá? Então é como se fosse uma abreviatura de interface e conta. Beleza? Então toda vez que você vê um i alguma coisa sendo passado por parâmetro, você pode saber que você está recebendo uma interface ali por parâmetro. Então os métodos delas são conhecidos. Quem gostou, já sabe para onde vai. Beleza. Tá vendo que a grande diferença até agora é só trocar a palavra class para interface. Certo? Bom, a nossa interface é para conta. Então, a gente precisa lá de definir quais métodos uma conta corrente tem. A gente vai fazer só aqueles 4 lá, só para ficar rápido de programar. Beleza? Então, olha só. Primeiro método, public void abrir conta. Beleza? Oi. Interface. O que eu preciso para abrir conta? O nome do cara lá. Cliente. Então vou passar lá, ó. Cliente. Beleza. Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Muito bem. Acabou o primeiro método. Beleza? Não, esse método ele não tem corpo, ele não tem implementação. Lembra, eu estou modelando como que todas as contas vão ser. Então eu estou dizendo que qualquer conta que eu crie vai ter que ter um método abrir conta com essa assinatura. E pedindo o cliente. Pedindo um cliente. Pode fazer aquele negócio que eu esqueci, que é tipo assim, mesmo nome, mas pedindo outras coisas. Pode, polimorfismo. Pode. Bom, outra coisa, aí vamos lá. Oi, quem me chamou? Oi? Ali, ó. Aonde? Vou ver. Pode ver. Dá uma olhada lá, se você descobrir, eu vou. Não vou te xingar hoje. Mas. Salvar. Quero salvar. Porque ele criou, mas salvou. Muito bem, hoje eu não te xingo mais. Oi? Não, Brian. Hoje eu te xingo pra caramba. Importou, velho? Olha só, é só variável privada get7. É só o nome privado get7. O seu import aqui deve estar errado mesmo. Bom, próximo método, encerrar conta. Public void. Não, vou colocar nesse cara aqui boolean. É, porque eu preciso saber se a conta foi encerrada. O que eu preciso para encerrar uma conta? Só colocar o nome das paradas. Só. O número da conta, certo? Beleza. Veja bem, essa conta a gente ainda não tem. Então temos que criar a conta. Mas vamos colocar aqui. Vai ser um módulo também. Tá? Vamos colocar aqui. Vou dar uma pausa aqui, porque tá vendo? Surgiu a necessidade de eu ter uma conta
para eu passar essa conta para ser encerrada. Então veja que a nossa interface, ela não vai trabalhar na camada de model. Por quê? Porque eu estou precisando dos modelos para criar aqui. Então olha lá, eu vou criar no model uma conta. Ó, classe Java, vou criar lá conta. O que uma conta vai ter? Agência e número. Private string agência, private string número. Já pode ser ali tudo junto, só para facilitar a nossa vida. E vamos colocar Cliente. Pode ser. Pode ser. Ó, cliente. Opa. Tá, cliente. Deixa eu ver qual. Vou colocar aqui saldo, só de. E chega. Porque eu vou fazer o get set. Olha só, como eu cansei de fazer get set, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Só para vocês, mas não vai me xingar. Tá? Olha só. Tá aqui os privates, certo? Então olha só, botão direito, refatorar, encapsular campos. Beleza? Tranquilo? Só porque eu fiquei com preguiça agora. Então lá, botão direito, refatorar, encapsular campos. Marquei lá, vou escolher a opção selecionar tudo e depois refatorar. Beleza? Aí refatorou. Quem gostou, gostou. Eu não sei porque vocês demoram tanto para fazer essas classes de modo que eu fico aqui injuriado sem nada para fazer. Então, aí você faz na mão, né? Beleza? Show. A gente faz na mão até certo tempo, né? Depois você já amadurece, você já pode trabalhar de uma forma diferente. Porque senão o programa não sai, né? Se não for fazer get set na mão a vida inteira, o programa não sai. Então eu vou passar aqui uma conta. Ctrl espaço, né? Conta 4. Não, eu já vou arrumar lá. É porque eu só não. Tem que botar também. Tá certo. Beleza. Aí já começa os outros métodos, né? Vou colocar os dois aqui de uma vez. Opa. Ih, caramba. Void. Só, de qualquer forma, abrir conta, também precisa ter um bolha para ver se foi ou não foi. Sacar também precisa ter uma bolha. Mas aí a gente vai fazer o tratamento de erro. Se não der erro, foi. Então encerrar a conta é a mesma coisa. É por causa de algumas coisas que eu vou pedir para vocês implementar. Ó, o sacar eu tenho que passar a conta. Tem. Tem, vai tirar a conta. Vai sacar de onde? Então, o que ocorre? Eu tenho que passar a conta. Mas o que mais que eu tenho que passar? O que mais? Não, o saldo está na conta. Sei lá. Senha. O que mais? Pode ser o cartão. Vou deixar a parte do cartão para depois. Mas por hora, vamos passar só conta, valor e senha. Beleza?
Tranquilo? Então, conta. Vou deixar só conta e valor, tá? A parte da senha eu vou passar no cartão depois. Beleza? Encerrar a conta. Não, encerrar não. Depositar. Depositar. Também, conta e valor. Conta e valor. Beleza? Oi? Como que é? Não, é porque aqui a gente pode até tirar a palavra conta aqui, tá? Porque lembra do Bedsmell? Se já está na classe de conta é porque o abrir é abrir conta. Beleza? Quem gostou, gostou. Isso aí realmente é um Bedsmell. É verdade, é verdade. Já apresentaram aqui, inclusive. Quem que apresentou isso? Você? Só fez assim, a primeira. Então, o abrir, o encerrar, sacar e depositar se trata da conta. Beleza? E conta a conta, você vai ler. Tem, né? Bom, agora vou pensar no seguinte. Eu preciso na minha classe de controller. Lembra que o controller é quem controla como que as coisas vão ser feitas dentro do meu sistema. Então o meu controller eu vou ter que ter uma classe para controlar cada tipo de conta. Então vou chamar uma primeira conta, sei lá, conta universitária. Beleza? Então nós vamos criar a conta universitária. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Controller. Dentro do controller eu vou criar uma classe Java normal, dentro do controller. Então eu vou chamar essa classe de conta universitária. Beleza? Tá lá. Essa classe, ela vai fazer a realização da interface de conta. Beleza? Então, nessa classe, pode até ter mais serviços, mais funcionalidades. Mas o mínimo, ela tem que ter todos esses métodos exatamente igual está aqui. Então, o que eu vou fazer na minha conta universitária? Na assinatura da classe, eu vou dizer que ela está implementando aquela interface. Beleza? Então, ó, implement e conta. Beleza, lá? Beleza, já deu erro. É assim que as coisas são. Beleza? Por que deu erro? Tem que ter todos os métodos da interface. Tem que ter todos os métodos. Aí você vem aqui, olha, clica aqui e ó, implementar todos os métodos abstratos. Tá lá. Aí você tira esse Ctrl New aí. Tá vendo que todos os métodos abstratos, o Java, ele já lança um erro para você. Por quê? Porque se você esquecer de colocar, de programar dentro do método, quando rodar o teu programa, ele vai dar um erro de unsupported exception. Método, ele vai mostrar lá no erro para você, o método ainda não é suportado. Por quê? Porque você esqueceu de programar lá dentro. Beleza? Então, essa linha de throw new unsupported operation exception, ela é para ser apagada. Mas viu o cidadão que falta a aula? Já explicou isso? O throw, já, você lembra? Não. O throw, ele está lançando uma nova exceção, ele está criando um erro. Então, o que acontece? À medida que você vai programando em cada em cada método desse,
você vai removendo essa linha de throw exception, beleza? Bom, se eu mudar qualquer coisa na assinatura, vai dar pausa. Por quê? Porque ele vai falar que esse método não existe. Não, na verdade é porque não tem um abrir, né? E aí você colocando abrir não tem um abrir. Aí não tem um abrir. Então ele vai falar que esse método não existe. Você não tem ele lá na interface. Eu posso criar outros métodos dentro da interface? Dentro dessa classe aqui que está implementando a interface? Posso. Eu posso criar outros métodos. Sei lá, eu posso colocar aqui, ó. Imagina que o universitário, quanto mais ponto o banco dá para ele. Depois ele perde a conta, perde a cabeça, o salário, perde tudo e não consegue trocar os pontos por nada, né? Que é o que geralmente acontece. Mas vamos dizer que cada operação que o usuário faça, de sacar ou depositar, eu possa dar pontos para ele. Então eu posso, por exemplo, ó, public void pontuar. Pronto. Tá vendo? Eu posso criar outros métodos dentro da classe que implementa a interface. E ali também indica qual que é da interface e qual que não é ali do lado. Sim. Sim. Tá vendo? Ele indica que esse cara veio da interface. Estão entendendo o porquê da interface até agora? Estão entendendo o que ela vai fazer no meu código? Ela bloqueou, ó, já que está implementando a interface conta, tem que ter esses métodos. Está obrigatório. Como vai ser implementado cada método? Aí Cada classe dessa pode implementar de um jeito. Por exemplo, para eu abrir conta universitária, pô, o ponto tem que estar numa universidade, né? O cliente. Ele tem, quando eu passar um cliente para cá, provavelmente lá na classe do cliente, né, no modelo do cliente, já vai vir alguma informação dizendo que ele está na universidade. Senão, não posso abrir a conta universitária. Então, essa classe de controle, ela vai ter que validar se o cara está na universidade. Beleza? Ou porque o banco tem algum convênio com a universidade e já consegue, por exemplo, acessar a base de alunos da universidade para ver se o cara está lá mesmo, ou enfim, ou por algum documento, alguma declaração que vai ser entregue na mão do funcionário e o funcionário vai dizer no sistema, ó, o cara está na universidade, previsão de formatura tanto. Enfim, é diferente de eu abrir, por exemplo, uma conta salário, que aí o que eu tenho que ter? Na verdade, não sou nem eu que abro, é a empresa. A empresa vai fornecer meus dados como cliente e abrir a conta salário para mim. Se eu tenho uma conta conjunta, pô, tem que ter uma mulher. No seu caso, hoje em dia aceita tudo, né? Mas assim, você vai ter que ter um BOF lá para você abrir a sua conta conjunta. Não tem problema. Entendeu? Então, cada abrir conta vai ser diferente. Beleza? Uhum. Então, a implementação é aqui. Agora, olha que legal. Quando eu venho para tela, vou criar uma tela. Vamos colocar aqui principal. Tá? Vou colocar lá o método main e vou fazer o seguinte. E vou criar um método aqui. Deixa eu ver. Vou criar um método aqui.
olha só, o que eu vou fazer para ver se vai funcionar. Tá? Vamos imaginar que eu não tenho que manter o dado na tela, igual a gente está fazendo. Na verdade, eu vou fazer a alteração e vou gravar a informação no banco de dados. Então, eu não preciso colocar num vetor, eu não preciso colocar no array, eu não preciso movimentar. Enfim, a parte de histórico da conta, para o cara depois poder tirar um extrato, vai estar tudo no banco. Então, eu gravo, ó, depositou tanto, gravei, tá lá. Sacou tanto, gravei, abriu a conta. Essas informações vão estar no banco de dados. Então eu não preciso nesse momento me preocupar com ela. Eu só quero mostrar para você como é que eu vou trabalhar com a interface e o que ela vai me ajudar. Então, vou colocar aqui operação, tá vendo? Olha só, eu tenho um método que gerencia a conta e eu estou passando para esse método a conta e a operação que eu quero. Oi? Vai ser um menu. Vai ser tipo o menu vai ser tipo um menu. Eu escolho a opção na tela e chamo esse método, gerencia a conta. Vou colocar aqui Tá no final, tá no começo e vou colocar assim, daqui a pouco eu ai caramba, isso aqui é int. Oi? sacar, abrir, só abrir e encerrar. Oi? O abrir, eu só abrir. Como Lembra? Sim, pode deixar. Pode deixar. Eu sei, não é. É porque essa classe não é a de conta. Essa classe aqui é a principal, ela não é classe de conta. Mas ali já tá falando, gerenciar conta. Então, aí você coloca conta. Mas eu posso nessa classe abrir. Nessa classe principal eu posso trabalhar com outras coisas que não sejam conta. Imagina, é uma tela do sistema, beleza? Eu posso, sei lá, ir para uma tela de, sei lá, ver a saúde financeira do cliente, enfim, outras coisas. Sacar depois tá. Não tem a ver não, né? Porque sacar depois tá só. Não, vamos colocar aqui. O que? Já? Tá faltando pra caramba, cara. A galera já tá programando bem.
olha só, galera. Então, o que eu fiz aqui, ó? Tá vendo? Independentemente da conta que veio para mim, eu estou vendo a operação. Se a operação for de abrir conta, eu vou fazer o seguinte, ó. Conta, ponto, abrir. Tem que passar um cliente agora. Beleza? Tem que passar um cliente para cá. Tá lá, ó. Eu posso... vou declarar aqui, ó. Vou declarar aqui. Para eu não ter que ficar declarando toda hora. Você poderia fazer como? Não, porque aí eu poderia buscar o cliente aqui, enfim. Se a operação for conta, for encerrar a conta. Passo a conta. Deixa eu só ver o que ele está pedindo aqui. Não tem a conta, você tem um iConta lá em cima. Seu conta é o iConta. Deixa eu só ver o que ele... Interface. Não é a conta. Tá vendo? Ah, sim. Então, olha só. Vou deixar o erro aqui e já volto nele. Aqui é sacar. Vou colocar aqui 10 só para... Vai dar o mesmo problema aqui. Hoje pede o carteirinho. Não sei, cara. Não. 15 conto, é lá naquela central lá. 15 conto? 15 conto? É sacanagem, velho. Você acha que eu não tenho por quê? É 15 conto mesmo, né? Se não aumentou. Falaram 5 conto, eu já tava chorando. Não, 5 conto é pra você pedir um requerimento para nego não te cobrar carteirinha. Só que ele pode ser aderido. Aderido não, pode ser negado, indeferido. Por isso que eu não tenho carteirinha, nem vou ter. Daí pra não ficar cobrando. Leva as... Ah, mas você não tem coisa. Peguei as duas. A minha não passa. Cajadada. A minha não passa. Olha só. O que acontece? Oi? Não, aqui eu vou colocar um número aqui só para... Aqui, veja o seguinte. Ele tá dando erro aqui, né? Por quê? Porque eu deveria passar a interface, tá? Então, eu vou lá no iConta e vou trocar aqui, né? Ao invés de eu passar a conta, eu vou passar o iConta para cá. Porque é interface. Para eu saber o que é uma coisa e o que é outra. Aí, ó, salvei. Agora a minha conta universitária vai dar pau, né? Porque eu tenho que passar, na verdade, o iConta. Opa, para todos eles.
Beleza? Então eu arrumei lá rapidinho. E aí aqui resolveu. True, new, validar exception. Beleza. Vou dar um enter aqui só para caber na tela. E aqui, obviamente, o break está dando pau, porque se eu lanço o erro antes, ele nunca vai cair nele. Beleza. Tá, vamos prestar atenção aqui nesse trecho aqui. Olha só, o que eu estou vendo aqui? Se eu precisar criar um novo tipo de conta, esse trecho de código serve? Sim. Sim. Por que ele vai servir? Por quê? Porque os métodos que eu estou chamando estão... Sim. Então vamos lá, vamos pegar aqui, olha, vou lá no meu controller e vou criar aqui uma outra classe Java, conta salário. Criei conta salário, implements e conta. Beleza? Mandei implementar os métodos, tá joia lá. Ó. Eu posso, ao chamar esse método aqui, eu posso passar para ele uma conta salário ou uma conta universitária que vai funcionar? Vai funcionar. Beleza? Então, olha a facilidade que eu estou tendo ao programar com uma interface. Eu já sei, por padrão, quais métodos vai ter, qual o nome de cada método. Então, o que está em volta eu programo de uma forma só. E aí a minha interface vai ter, aqui dentro de cada método, vai ter códigos diferentes. Mas todo mundo que está à volta vai chamar de uma mesma maneira. Eu estou garantindo isso quando eu criei a interface. Vocês estão entendendo aonde que eu quero chegar com o código? Esse código nem funciona ainda, né? Depois vocês vão colocar ele para funcionar. Mas assim, eu posso ir botando tipos de conta diferentes aí à vontade. Que aquele trechinho, aquele método que gerencia a conta vai funcionar. Ok? E na hora que eu for passar, qualquer interface para ele, ele vai chamar a interface, normalmente vai chegar na classe que eu quero normalmente e vai rodar. Estão entendendo a jogada? A diferença é que só vai estar aí. Ele vai rodar o mesmo método conta.abrir, porém com a interface para a conta que eu passar. Para a conta que eu passar. Então, ao invés de eu passar, fazer um if para tratar cada tipo, não, está tudo padronizado. Eu padronizei as interfaces, a chamada dos métodos. E se gerenciar a conta. E se em conta que você vai passar lá no gerenciar a conta. É uma conta, ou a conta salário, ou as regras de negócio que estão no controle. Sim, esse conta salário, esse conta universitário, ele já é meu controle. Então, certo? Quando você passar ele lá no gerenciar a conta, ele já vai carregar todas as regras de negócio de cada conta. Sim, porque eu já vou passar para o método gerenciar, eu vou passar para esse método de gerenciar a conta que eu quero. Então, abre para mim uma conta salário, jogo uma instância de conta salário lá, a operação e o cliente.
abriu a conta. Abre para mim uma conta universitária. Eu passo uma instância de conta universitária para lá, a operação e o cliente. Pronto. Encerra uma conta, sei lá, uma conta conjunta. Eu passo uma instância da conta conjunta que está implementando a interface, passo a operação e passo o cliente. Ele encerra para mim. Entenderam a jogada? Eu modelei o meu sistema com interface. Por quê? Por que eu modelei com interface? Porque é um ponto do meu sistema que pode crescer. Então eu já defini ali como que eu quero que trabalhe. Para eu não ter que a cada coisa que eu tenho que plugar ali dentro, eu não fazer mais um if ou mudar o código que já existe. Então está padronizado, todos os lugares que vão trabalhar com aquele cara vão trabalhar de uma forma só. Então, para mim fechou. Eu tive um trabalhinho para criar a interface, tenho um trabalhinho para implementar a interface, mas eu economizo um trabalhão e diminuo a complexidade do meu software. Todinho, porque eu não estou trabalhando com vários ifs, ou eu não corro o risco de ter método que não está padronizado. Enfim, beleza? Entenderam a jogada? Sim ou não? Sim. Criou um novo tipo de conta, vai no controle e cria uma classe, acabou. Criei um controle para aquela conta, implementei ela, e aí, a partir daí, eu tenho que me virar com os métodos que eu tenho. Mas esse cara aqui não muda. Ele vai saber trabalhar com a nova conta e não muda. Beleza, o primeiro exemplo? Vocês entenderam? Então, olha só, o que eu vou pedir para vocês como exercício, para vocês fixarem isso aqui. Vocês vão continuar programando essa classe aqui, vão fazer o método main, instanciando ela mesma, vai fazer um menuzinho para o cara escolher os tipos de conta e vai criar a conta no vetor, para que eu possa fazer essas operações na conta. Mas vai ter alguma coisa? Não, aí vocês só vão programar o conteúdo dessas duas contas. Ponto final. Beleza? Mas assim, só para vocês verem funcionando. Final é que o cara fala assim, eu quero abrir a conta, mas conta o quê? Então, quando a pessoa vai abrir uma conta, geralmente... Então, olha só, a gente tem que ver assim, o que é responsabilidade da nossa aplicação e o que é o trabalho da pessoa que vai atender. Quando a pessoa quiser abrir uma nova conta, ela vai munida de documento no banco, e aí a pessoa que for atender ela é essa pessoa que vai ter que conhecer os tipos de conta e ver qual conta a pessoa pode abrir. Então, quando ela for abrir, ela provavelmente vai entrar em algum menu do sistema para abrir uma conta do tipo tal. Sei lá, o nosso menu vai ter que indicar se é conta salário ou não. Então, você pode fazer um menu que tem a opção, ó, conta salário ou, sei lá, ali, conta universitária ou conta salário. Aí, a primeira escolha, o cara vai entrar na conta, aí você já aproveita o segundo menu, que é o abrir, o encerrar, o sacar, o depositar. Aquele menu ele serve para qualquer conta, certo? Porque todas elas fazem as mesmas operações, então você só cria um menu para identificar qual tipo de conta que você vai trabalhar, e o submenu você já aproveita. Porque... Esse submenu é um método. Você pode fazer isso daí de identificar? Como não? É aquele método de retorno opção que a gente faz, que a gente já tem feito em todos os trabalhos, não tem? É um método int que você manda uma JOptionPane para o usuário escolher tal coisa, 2 tal coisa, 3 tal coisa. Então, é isso que é o menu, porque a gente ainda não trabalha com tela, beleza? Então é para trabalhar com a... Assim, se o cara for conta salário, vou declarar uma conta... Não, ela já está aqui, ó. Você vai fazer isso aqui, ó.
Se você for criar uma nova conta. Estou dizendo aqui, ó. Não, olha. Tipo assim, quando eu for gerenciar a conta, você vai a conta. Como que eu vou saber que a conta é a conta? Pergunta pro cara. Qual conta? É conta salário? 1, conta salário. 2, conta universitária. Aí o cara escolheu 1. Aí você vai e instancia uma conta salário. Aí como que eu faço a instância aí? Conta salário, CS igual a new conta salário. Ponto. Quando for chamar o método gerenciar a conta. Se fosse uma classe. É uma classe. Entendi, não. Beleza? Beleza? Galera, vamos pegar aqui, vou fazer o segundo exemplo. Imagina o seguinte, que é o da catraca lá. Imagina o seguinte, estou montando um sistema que vai ter uma catraca eletrônica. Então, essa catraca, a pessoa vai ter um cartão que eu ainda não tenho e nem a catraca eu tenho. Então essa pessoa vai passar o cartão na catraca e a catraca vai liberar acesso ou não. Beleza? Cara, então vamos imaginar o seguinte. O cartão, eu tenho que, de alguma forma, ler esse cartão. Então eu não sei como é que a catraca vai fazer para ler esse cartão. Eu não sei se o cartão tem código de barra, se ele tem aquele leitor óptico, se é um chip, não sei. Beleza? Eu sei que a catraca vai ler o cartão. E aí, essa catraca, também não sei como que ela vai saber, como que ela vai acessar a minha base de dados, mas de alguma forma ela vai ter que acessar a minha base de dados, ela vai ter que me dar, no mínimo, o que ela leu, para eu buscar na minha base de dados e ver se aquele cara pode passar pela roleta ou não pode. Beleza? Então, olha só, veja, até o momento eu sei que eu não sei nada. Eu não sei como é que a catraca funciona, eu não sei como o cartão funciona. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma interface para abstrair essa complexidade que eu ainda não sei como é do meu sistema. Certo? Então eu vou precisar criar uma interface para a catraca e uma interface para o cartão. Por quê? Porque, por que eu precisaria criar uma interface para o cartão? Olha só. Quando o usuário estiver na vida real, ele for passar o cartão pode estar quebrado. O local da leitura pode estar arranhado. Pode dar alguma falha. O cara, se o cartão for magnético, ele pode ter deixado o cartão perto de algum imã, alguma coisa, perdeu o magnetismo. Então, para eu testar a minha catraca, eu tenho que ter a possibilidade de simular que a catraca fez uma leitura inválida do cartão. Certo? Sim ou não? Então, eu crio uma interface que vai ser meu cartão e crio uma interface que vai ser minha catraca. Beleza? Tranquilo? E aí, eu não preciso ter, para desenvolver, nem o cartão e nem a catraca. Mais para frente, em determinado ponto do projeto, esse cartão e essa catraca vai ter que aparecer para eu poder testar. Mas na fase inicial, ninguém vai querer desembolsar a grana para mandar fazer cartão, mandar fazer catraca, se o projeto ainda nem saiu do nada. Certo? Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa estrutura, porque a gente ainda está falando de interface. Então eu vou criar aqui, ó, uma nova interface. Vou chamar ela de catraca. Catraca, muito bem. O que eu vou precisar que essa catraca faça? Ela verifica o usuário. Vai só de código barra. Valide. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu não sei como é que ela funciona. Ela vai ter que me retornar alguma coisa para eu buscar no meu banco de dados
aquele usuário que está tentando passar pela catraca. Então eu não sei, até o momento, eu não sei como que ela funciona, beleza? Então, o que ela vai me retornar? Pô, não sei. Pode ser um número, pode ser... Então eu vou dizer que ela vai me retornar uma string, porque eu não sei o que ela retorna, então string vai funcionar. Ó, tudo que string ler cartão. Beleza? Opa. Então, o que acontece? Eu vou precisar do cartão, então eu já precisaria da interface do cartão. Daqui a pouco eu vou criar a interface do cartão. E aí, o que eu vou precisar mais nessa catraca? Validar o cartão. Validar, eu vou validar dentro do meu programa. O que mais que eu vou precisar? Nada. Não, abrir catraca e gerar catraca. Muito bem. Não seria um boolean, não? Não, porque eu só vou, o meu programa só vai, ó, libera. Quando libera, acho Não que precisa libera retornar se for um... Se você quiser deixar liberado para sempre. Você não precisa fazer um programa. Aí você não precisa da catraca, você economiza uns 4 mil reais. Não, mas eu tô Não dizendo. precisa da Eu entendo. Por um tempo, tipo assim, no TPC acontecesse isso direto. Você podia passar sem cartão, sem passar o cartão às vezes. Por quê? Era só desligar a catraca? Desliga da tomada. Aí ela não É. trava. Tem É certeza? sério? É mesmo? Era desligado da tomada. Show. Pode fazer Vou isso. colocar aqui. Funciona. Trancar. Beleza? Então olha só. Eu não sei como é que funciona a catraca. Eu não sei como é que eu tenho que dizer para ela que ela vai liberar a passagem de uma pessoa, ou eu tenho que falar para ela libera e aí depois trava. Eu não sei como é que ela funciona. Então, o que eu vou fazer? Eu não sei se é por tempo, se eu defino para ela libera e aí ela fica um tempo, ou se ela tem algum sensor que quando a roleta roda ela já trava. Não sei. Então, por hora, isso aqui para mim já funciona. Beleza? A complexidade, depois de trabalhar com a catraca, de adicionar a biblioteca da catraca no meu projeto, de conhecer a API da catraca para controlar ela, mandar liberar ou travar ou ler cartão, não sei como é que eu vou fazer. Beleza? Enfim, é isso aí que tem para hoje. Eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou criar uma outra interface, né? E cartão. Nesse cartão, só vai ter esse cara aqui, ó. Eu vou ler o cartão. Como que eu vou ler esse cartão? Filho, não faço a menor ideia. Mas hoje eu vou ter que ter um cartão para ler. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui, ó, o cartão que vai ser lido. Beleza? Passei o cartão que vai ser lido. Agora, eu vou precisar desenvolver a aplicação para me comunicar com essa catraca que não existe ainda. Bom, o que eu vou ter que fazer? Olha só. Eu vou ter lá um controle que vai controlar essa catraca para mim. Beleza? Então, eu vou criar um controle lá que vai ter lá, ó, catraca. Beleza? Criei o controle, já vou dar um implements e catraca. Ele já reclamou,
já vou ter que implementar os métodos abstratos, está lá. Bom, vou para efeito de teste, eu vou fazer o seguinte. Vamos dizer que o cartão tem um padrão. Então eu vou dizer assim, ó, se a leitura do cartão for A, eu já vou dar um erro na catraca. Se a leitura do padrão for B, o cartão é válido, eu vou deixar passar. Beleza? Então olha só. Se cartão ponto ler ponto equals A, aqui eu vou ter que mandar um erro. Vou colocar aqui, ó, vou deixar a palavra erro só para não ter que ficar inventando tudo. Vou fazer o seguinte, né, para facilitar o meu código, né? Se for B, ficou melhor? Beleza? Se for B, eu retorno a leitura do cartão. Beleza? Então, algum método meu vai chamar a leitura da catraca. Vai chamar lá, ó, ler o cartão. Aí, esse cara vai tentar ler. Ele vai identificar, vamos dizer que aqui ele está identificando uma leitura correta, e aí ele retorna o que ele leu para dentro da minha aplicação. Aí a minha aplicação vai pegar o que ele leu, vai lá no banco de dados, busca o nome, vê a situação do cliente e depois ela manda liberar ou trancar a catraca. Beleza? Se não, se a leitura não tiver dentro do padrão, erro. Beleza? Aqui, liberar a catraca, eu não sei como é que faz. Certo? Não tem a catraca, não tem a biblioteca, a API da catraca, então não sei como é que libera a catraca. Vou fazer assim, ó, quem gostou, gostou. Quem não gostou, já sabe. Trancar a catraca, eu também não sei. Então vou deixar assim. Até agora, para minha aplicação funcionar, o que eu preciso? Eu preciso saber que eu tenho um método que libera, um que tranca e um que lê o cartão. Certo? Já consigo desenvolver para minha catraca. Beleza? Vou fazer aqui uma implementação do cartão. Beleza? Então, essa implementação vai ser para eu poder trabalhar, para eu poder testar o funcionamento do meu programa. Então, olha lá. Vou lá no controle e vou criar aqui, ó, cartão correto. Beleza? Vou dar um implements nesse cartão no iCartão. Beleza? Ele vai me obrigar. Ai, cara. Ele vai me obrigar a implementar um método abstrato. O que eu faço nesse cara? Return B. É o cartão correto. Ele vai fazer a leitura de forma correta. Beleza? Beleza? Agora, vou fazer o cartão que vai dar merda.
botão direito, novo, classe Java, cartão, opa, vamos mudar, né? Defeituoso. Beleza? Ó, novamente, implements e cartão. Ele vai dar o erro. Eu vou devolver return a. E quando eu ficar mandando ler cartão e não tem cartão para ler, porque veja bem, o meu programa vai ficar assim, ó, ler cartão, ler cartão, ler cartão, porque eu não sei quando alguém vai passar na roleta, certo? Então eu tenho que fazer um loop lá e falar pro cara, ler cartão, ler cartão, ler cartão, ler cartão. Eu não sei. Então na maioria das vezes, o que vai acontecer? Quando eu mandar ler cartão? Não vai ler nada. Não tem porra nenhuma para ler. Então eu preciso de ter um outro cara para eu poder testar o meu programa. Fala assim, ó, cartão nulo. Não tem a porra do cartão. Beleza? Olha lá, ó, mesma coisa. Eu tenho um ódio desse negócio. Tô puto. Vou clicar em outro lugar. Salva, meu Deus. Tô puto. Beleza. Esse cara return nulo. Tá nulo. Obviamente eu tenho que consertar a minha classe que está implementando a catraca, né? Porque ela não está preparada para o null, né? Então, ó. Só para não mexer, eu vou fazer o seguinte, ó. Se cartão.ler se aqui não tem. Posso fazer isso aqui, né? Opa! Vou fazer isso aqui. Beleza, lá. Mandei retornar nulo de volta. Então, se não tiver nada para ler, vai retornar nulo. Veja bem, obviamente, que ainda falta eu programar. Ainda falta eu programar realmente como que o meu programa vai conversar com a minha catraca. Mas eu já consigo desenvolver o meu software que vai conversar com esse cara. Certo? E esse cara vai encapsular toda a complexidade de conversar com a catraca. Certo? Então, o que vai acontecer? Para mim, está ótimo. Porque eu consigo desenvolver e testar o meu programa. Eu posso testar e mandar um cartão nulo. Eu posso testar e mandar um cartão defeituoso. Eu posso rodar o meu código e mandar um cartão que tem uma leitura correta. E aí eu posso testar como que meu programa vai funcionar. E eu posso testar que ele está chamando, ó, trava a catraca, libera a catraca na hora certa. Vai ficar o trecho de código para eu programar aqui dentro quando chegar a catraca. Mas dali para fora, todo mundo, todo o meu sistema que depende da catraca já está funcionando. E eu tenho certeza que funciona. Já vai estar testado, funciona. No final
do desenvolvimento do sistema, a única coisa que eu vou ter de problema é implementar a catraca. Então, pessoal, não, se essa catraca não tiver uma dos métodos que você fez, não tem problema, meu sistema conhece esses dois métodos. O que vai estar programado aqui dentro, se vai ter 10 mil linhas de código aqui dentro para fazer liberar a catraca. A catraca não tranca. Não libera, sei lá. Porra, cara, que catraca que não libera? Então, tá, se ela não faz alguma coisa que eu disse que ela faz, beleza, pô, eu não vou, ou eu especifiquei uma catraca errada. Isso daí já é erro de projeto. Entendeu? É erro de projeto. Porque, imagina, se eu preciso que ela faça uma ação, outra, qualquer hardware, tá? Qualquer hardware que eu vou colocar no meu projeto, pô, eu vou ter que comprar o hardware que faz o que eu preciso que ele faça. Então, antes de começar a programar, vai haver uma especificação técnica desse hardware, para no final das contas ele fazer o que eu preciso que ele faça. Entendeu? Então, tipo, se uma coisa dessa acontecer, é porque lá atrás o hardware, o analista brilhante, ou a área técnica, muitas vezes não é nem um analista, a área técnica especificou o hardware que não é adequado do que você quer fazer. Aí alguém vai ser demitido dependendo do custo que vai gerar isso aí. Entendeu? Imagina, você compra tem leitor óptico que custa 15 mil reais, aí você vai e comprou 50. Aí chegou na hora, não é esse, não funciona. Você acha que o cara vai ser demitido? O cara que especificou? Ele vai ser custa 15 mil? Tem leitor que custa 15 mil. Mas aqueles bem escrito assim, né? É leitor industrial, né? É o leitor que se você cair no chão ele tá beleza, entendeu? Não é esse leitor de supermercado que isso aí custa baratinho, 70 reais você compra um. É leitor que você tem que ter bateria, tem que ter um tempo de estabilidade, ele tem um banco de dados interno. É um coletor de dados? É um coletor de dados, é. Eu trabalhei numa empresa que vem separado. Maneiro. Sim. E é caro, né? Ele ainda vem o berço para ele carregar. Ele vem com Windows, mobile. Já vi que tem uma pistolinha com uma telinha. Então, galera, vou fazer. Olha só. Eu vou fazer. Aquele que rebobina, é aquele lá. Eu vou fazer aqui no Viewer. Eu vou fazer uma classe principal catraca. Olha só, eu vou criar um método aqui, esse método vai ser chamado sempre que houver uma leitura de cartão. Beleza? Então, olha só. Vou chamar ele aqui, ó, public void controla. Oh, valeu. Eita! Não, já vou fazer o seguinte, aqui ela já teve a leitura. Tá, ele já teve a leitura. Eu vou fazer o seguinte.
Ó, eu vou fazer o seguinte, mais ou menos o mesmo estilo que eu fiz o outro. O final é um valor final, eu estou criando uma constante. Tá, entendi. Então não consegue alterar o valor dessa variável? Não. E aí constante é sempre declarado assim tudo em maiúsculo? É, para você saber que é constante. Ela já fica em verde e fica tudo em maiúsculo. Olha só, deixa eu explicar esse código aqui, que aqui eu já vou passar uma parada maneira para vocês fazerem aí, inclusive para pesquisar. O que acontece? Veja bem, a ação que vai acontecer nesse programa é a seguinte: vai ter a catraca, né? Alguém vai lá e vai passar o cartão na catraca. Isso aqui tem que gerar um estímulo para o meu programa, certo? Mas como é que o meu programa vai perceber esse estímulo? Na verdade, ele não vai perceber. Eu vou ter a impressão que o usuário tem, que não tem psirica nenhuma de computador. Ele acha que quando o cidadão passa o cartão na catraca, a catraca vai lá, ó, computador, passaram aqui, ó, o cartão aqui em mim, e é isso aí. Não é assim que acontece. O meu programa, ele vai ter que ficar fazendo um loop, perguntando para a catraca, ó, passaram o cartão? Passaram? Passaram o cartão? Ele vai ficar o tempo todo perguntando para a catraca se passaram o cartão. Em um determinado momento, passaram. Beleza? E aí, retorna com o cartão. Do usuário, isso? Quase. O que acontece? Hoje em dia, vocês já estudaram com o Moisés na troca de mensagem síncrona, assíncrona. Veja bem, mensagem síncrona. Toda vez que, primeiro, vamos lá, programação. Toda vez que eu chamo um método, para programação eu estou chamando um método. Para análise, eu estou trocando uma mensagem. Verdade, né? Verdade. Então, veja, quando a gente debuga o programa, você está num código aqui, aí de repente algum trecho desse código chama um método aqui.
na outra classe. Aí esse método executa, acabou de executar, volta aqui na linha de baixo. Isso aqui é uma troquinha de mensagem. A mensagem aqui, ela é síncrona. Por quê? Porque ela tem um sincronismo. Vim executando o código, opa, vou chamar o método da outra classe. Mandei uma mensagem para cá, esse método executou e esse cara ficou paradinho. Acabou de executar, esse cara ou devolve uma resposta, ou ele é void, não devolve porra nenhuma, e aí o Java volta para cá e continua executando o código. Isso aqui é uma troca de mensagem síncrona. Como vocês perceberam, quando desse método eu vim para esse cara ficou parado. Certo? Beleza. Se eu faço um while aqui para ficar lendo o cartão, acabou o programa. Eu vou ficar lendo o cartão e o trouxa do usuário não vai poder fazer porra nenhuma. Se ele clicar no programa, ainda vai dizer que o programa não responde. Certo? Por quê? Porque ele está em loop infinito tentando ler o cartão. Então, ó, lê o cartão, ele veio para cá, teve leitura? Não, volta para cá. Lê cartão, volta para cá, teve leitura? Não. Lê cartão, ah, teve, beleza, leu, mas aí você manda ele de novo. Então, o programa fica parado, não faz porra nenhuma. Então, a gente tem a mensagem assíncrona. O que é a mensagem assíncrona? É a programação paralela. Você, quando vai chamar essa mensagem aqui, você continua o que você está fazendo. E aí, você chama esse cara e ele é um cara à parte. Foda-se o que aconteceu com ele, ele está à parte. Ele vai programando, ele vai sendo executado em paralelo. Então, o que acontece? Eu tenho meu programa, que está nessa linha de tempo, chamei um método paralelo. Esse método passou a concorrer à CPU do meu programa. Chamei outro, ele passou a concorrer, é como se tivesse 3 programas rodando em paralelo. Então isso aqui é a mensagem assíncrona. Você chama ela e ela passa a funcionar como um outro programa em paralelo. Então qual é a solução? Esse loop aqui, eu não vou chamar de forma síncrona. Chamar ele e parar o meu programa aqui para esperar por uma resposta. Eu tenho que chamar ele de forma paralela. Então eu chamo, fiz um loop, chamei. Rodou outro loop, chamei. Ah, mas ainda nem voltou o resultado, foda-se. Chamei de novo, chamei. Beleza? Se alguém voltar com o resultado, eu chamo esse método. Beleza? Então isso aqui é uma mensagem assíncrona, que é o que a gente vai ter que fazer. Quando vocês já estudaram servidores, por exemplo, servidor de internet, como é que, quando você digita o URL lá, como é que bate no site, no servidor e ele te devolve a página? Falaram para vocês que tem uma porta, né? Por exemplo, configurou uma página, ele vai escutar na porta 80. O que é escutar na porta 80? Vai ter um processo numa página que vai ficar fazendo loop. Alguém pediu alguma URL aí, alguém pediu alguma URL, e ele vai ficar assim a vida inteira. É um processo que está em loop. E aí, na hora que houver uma chamada que aquele servidor responda, ele resolve e devolve o site para o usuário. Beleza? A página inicial lá para o usuário. Certo? Então é a mesma coisa que a gente vai fazer com o URL. Beleza? Pensando nisso, como é que a gente faz esse processamento paralelo? A gente trabalha com thread. Existe uma classe em Java que é a thread. Essa thread, você vai ter que criar a sua thread. Então você vai implementar, você vai herdar da thread, ela vai obrigar você a ter alguns métodos lá, e aí você vai criar a sua thread, ou seja,
Você vai criar uma instância que herda dessa classe e essa instância vai chamar lá a catraca. Alguém leu? Então o seu programa vai ficar em constante loop, criando instâncias que vão perguntar para a catraca se houve leitura de cartão. E aí, com isso, como você está criando instâncias que vão fazer isso, o teu programa continua rodando, ele continua disponível para o usuário. É como se eu mandasse, estou fazendo alguma coisa e peço alguém para dar um recado para fulano. Se a pessoa foi, não foi, chegou no fulano, conversou com ele, morreu no meio do caminho, eu continuo meu trabalho aqui. É isso que vai acontecer com o thread. Beleza? Então, o thread é uma coisa ridícula. Porque quando você herda da thread, ela vai ter... você consegue controlar essa thread, você consegue mandar ela dormir, você consegue mandar ela esperar, você consegue matar ela, dá para fazer tudo. Então, o que eu vou pedir para vocês? Como trabalho, vocês vão no método main, vocês vão fazer um loop gerando threads para mandar para a catraca. Beleza? Vocês vão fazer um loop para gerar thread e mandar para a catraca. Obviamente, quando a thread retornar alguma coisa, você vai chamar esse método aqui, ó, passando a catraca e a ação. Obviamente que dentro da thread você vai fazer algum processamento para cada hora ela escolher alguma coisa, ou retornar nula, ou retornar com um cartão que funciona ou com um cartão quebrado. Beleza? É isso que eu quero. Então, olha só, são duas coisas que vocês vão ter que pesquisar, vai ser maneiraço desenvolver, mas assim, vai dar um pouco de trabalho. Então, primeira coisa, vocês vão ter que descobrir como é que a thread funciona e como é que você vai conseguir fazer loop na thread para ficar perguntando para a catraca toda hora se alguém passou cartão. Segunda coisa, a thread, para efeito de teste, ela tem que acontecer as três coisas. Ora, ela tem que voltar nula, que ninguém leu o cartão, não houve passagem de cartão na catraca. Ora, ela tem que voltar com o padrão A, que é o cartão incorreto, e ora ela tem que voltar com o padrão B, que é o cartão que houve uma leitura correta. E como é que a gente vai saber se funcionou ou se não funcionou? Porque ele vai voltar um desses métodos. O que você faz? Coloca uma JOptionPay. Deu certo, liberou, trancou, só para você saber se está chamando todo mundo. Para você não ficar doido, porque o loop é igual desgraça na vida do pobre, é um atrás do outro. Então você pode, é verdade, você pode mandar a thread dormir. Por exemplo, dorme por 5 segundos ou executa a cada 5 segundos. Beleza? Para dar tempo de você pelo menos apagar, dar um ok lá na JOptionPay que aparecer para você. Aí, beleza, como é que eu vou saber, como é que eu vou fazer a minha thread escolher qual cartão que ela vai passar para a leitura da catraca? Bom, tem uma classe chamada random. E nessa classe tem um método chamado randomize, para quem não lê porra nenhuma de inglês. Esse método, ele gera um número aleatório entre 0 e 1. Então ele vai gerar um número muito louco lá, entre 0 e 1. Vocês vão ter que fazer uma continha nesse número para controlar ele e ele virar entre 1 e 3. E aí, se for 1, você chama um tipo de cartão, você passa um dos tipos de cartão para a catraca, se for 2, você passa outro, se for 3, você passa outro. Entenderam? Não, fala de novo. Olha só. Esse método randomize, ele sorteia um número que é entre 0 e 1.
Então eu vou ter que fazer vou pegar esse número sorteado e vou multiplicar, vou fazer um cálculo com ele qualquer, para ele virar um número entre 1 e 3. Então cada vez que eu rodar ele, eu vou sortear 1, 2, 3, eu vou sortear um dos tipos de cartão para fazer a leitura da catáloga. Só para você testar. Só para testar. Um você vincula com cartão nulo, 2 com cartão incorreto, 3 com cartão correto. Sim. E aí você vai testar as 3 situações para ver se a sua catraca está funcionando. Show. Beleza? Então entenderam qual é o trabalho? Quem fumou na aula está fudido. Muda o botão. Entenderam? Entenderam? A parada é maneira e na verdade o que eu quero fazer com vocês? Eu quero fazer vocês pensarem em cima da linguagem, que é o mais maneiro, e para que vocês, por exemplo, vão fazer uma coisa diferente, para que depois que ninguém fique com medo. Eu vou encarar essa porra. Eu já passei na hora de lá e falei, isso aí eu vou ter que fazer essa merda de português. Então, a ideia é vocês raciocinarem em cima da linguagem, raciocinarem em cima dos recursos que tem na linguagem e conseguir criar o que eu estou pedindo. Que no final das contas vocês vão ver que é pouco código, é uma coisa boba, mas vai ser uma coisa maneira de vocês programarem. Porque é muito diferente de ficar fazendo exercício, ó, pega o número aqui, soma para aquele lá. Pelo amor de Deus, já passou a verdade. Beleza? Então, esse cara aí, a gente vai marcar um dia antes da prova de vocês, uma aula antes da prova, para vocês apresentarem, mostrar rodando. Beleza? De grupo, pode ser de grupo aí, um discute com o outro, briga, mas não tem. Pode ser de grupo aí, tem 48 pessoas, né? 8 grupos de 6. 16 grupos de 4. Não, né? 4 eu vou escolher um. 16 grupos de 4 pessoas, vou escolher um grupo. Se o grupo errar, é 0 para todo mundo. Um grupo aí de 16 é a mesma coisa. Então um ajuda o outro, isso aí faz uma corrente aí, segura na mão de Deus aí. Eu vou escolher um grupo por dia. Se errar, tá fudido. Todo mundo já sabe que quem se errar vai levar uma porrada lá fora. Vai valer uns 3